Oi, pessoal, bem-vindos aqui ao nosso D de Estatuto, POR, resoluções, outras normas. Então, espero que vocês tenham aproveitado o D até aqui. Espero que vocês tenham feito as leituras dos documentos. Até deixei aqui alguns indicativos do que vocês podiam estar prestando atenção em cada documento. A gente vai começar já com um teste muito rápido. Qual que é a regra 46 do POR? Vocês têm 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Acertou quem falou que a regra 46 do POR era a regra do vestuário alternativo. Mas, pessoal, não precisa se preocupar porque vocês não precisam saber todas as regras do POR de cabeça. O nosso objetivo aqui nessa UD é saber que tipo de regra está em que tipo de documento. Então eu preciso saber se eu estou atrás de saber como é que funciona uma assembleia, o que precisa ter numa assembleia, eu sei que eu vou atrás do estatuto. Se eu quero saber como é que funciona o vestuário, eu sei que eu vou atrás de um POR. Se eu quero saber como é que a gente faz o recrutamento de adultos no movimento escoteiro, eu vou atrás de uma política de gestão de adultos. Então, pessoal, o nosso objetivo aqui, na verdade, não é que vocês saiam sabendo de todas as regras do POR. Se vocês forem muito alucinados, vocês podem sim decorar o POR e saber todas as regras de frente para trás. Mas o nosso objetivo aqui hoje é que vocês saibam distinguir o que eu vou procurar em cada tipo de documento. Então, pessoal, vocês já devem ter visto aí no curso preliminar esse organograma, que é o organograma de como a UEB está estruturada. Então, a gente tem lá no topo a nossa Assembleia Nacional, que é muito importante, mas a gente quer focar para essa parte de normas principalmente em dois órgãos, que é o nosso Conselho de Administração Nacional e um pouco mais embaixo a nossa Diretoria Executiva Nacional. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que acima de toda essa estrutura está o nosso estatuto. Então, o estatuto da UEB é o documento máximo. Ele vai falar de todas as questões legais da UEB, nosso jurídico. Então, qual que é o meu dever como associado? Quais são os meus direitos como associado? Como que a diretoria do meu grupo escoteiro é formada, como que a diretoria regional, a diretoria nacional, como que toda essa parte de gestão e de governança da nossa instituição é formada. Então, no estatuto, eu vou encontrar tudo que é questão mais jurídica, vou saber o que eu devo fazer numa assembleia, o que eu não devo fazer numa assembleia, quem que elege a comissão fiscal, quantos membros tem numa comissão fiscal, o que é uma comissão de ética. Então, toda essa parte que é de administração, que é de organograma, vai estar dentro do nosso estatuto. Então pensar assim, nossa, isso é um problema de assembleia, isso é um problema legal, o seu documento de referência é o estatuto. Um pouco mais embaixo do nosso estatuto, a gente vai encontrar um outro tipo de documento que eu acho que é o mais famoso dessa instituição. Quem nunca escutou a frase, isso tá no POR? E a pergunta é, será que tá? Então, vocês estão tendo a oportunidade agora de descobrir se aquela. Toda vez que você viu, mas não pode usar um sapato laranja. Será que pode ou que não pode? Vou deixar aqui a pergunta para vocês. Vocês vão lá no POR, na regra que fala sobre vestuário, e vão descobrir se pode ou se não pode utilizar um sapato laranja. Mas, pessoal, então o POR é, na verdade, aquele documento que vai falar pra gente como que a gente operacionaliza o nosso dia a dia dentro do movimento escoteiro. O POR é o que vai dizer que o ramo escoteiro é dos 11 até os 14 anos. O POR vai dizer que os adultos usam verde e os jovens usam azul. O POR vai dizer que a gente usa o distintivo aqui da Organização Mundial aqui em cima e o da promessa no bolso esquerdo. Então o POR vai orientar toda a prática do escotismo, vai falar quando é a passagem, vai falar como é que é a gestão financeira da patrulha, vai falar quem são os membros da patrulha, como é o distintivo, como é o lenço, enfim, todos esses pormenores que fazem parte da nossa prática do dia a dia do escotismo vão estar no POR. Então toda vez que você pensar, tipo assim, nossa, posso fazer castigo físico com os meninos durante o acampamento? Vamos constar no POR. O que será que o POR diz? Então, vocês já sabem que para o nosso dia a dia, o nosso documento de referência é o POR. Mas aí vocês vão me perguntar, você falou que tinha o CAN e que tinha DEM, o que isso tem a ver e tudo mais? Então, pessoal, esses são os nossos dois principais órgãos do nível nacional, além da nossa Assembleia Nacional, e esses dois órgãos vão justamente regulamentar diversas coisas. Então, por exemplo, o nosso registro anual. O valor do nosso registro anual, ele é definido pelo Conselho de Administração Nacional. Da mesma maneira, vocês estão vendo aqui, ó, medalhas.
As medalhas elas são definidas também por resoluções do Conselho de Administração Nacional. Então, as questões do Conselho de Administração Nacional são um pouco mais estratégicas, são questões mais estruturantes. Eles vão fazer resoluções para poder complementar aquilo que não está esmiuçado dentro do Estatuto, inclusive as nossas políticas institucionais que a gente vai estar falando um pouco mais à frente. Então, o CAN vai estar fazendo resoluções sobre políticas, o CAN vai estar fazendo resoluções sobre condecorações, o CAN vai estar fazendo resoluções sobre prática do escotismo, sobre participação dos associados dentro da UEB, sobre envolvimento juvenil e sobre diversos outros temas que a gente considera que são estratégicos para o nosso escotismo. Então, toda vez que pensar assim, nossa, esse tema aqui me parece importante, me parece estruturante, mas não chega a ser um estatuto. Provavelmente está numa resolução do CAN. E aí vocês vão me perguntar, beleza, teve resolução do CAN, e a resolução da DEM, como é que funciona? A DEM, até para ser a nossa diretoria executiva nacional, tem uma função mais executiva, ou seja, uma coisa mais operacional, uma coisa mais de dia a dia também. Então vocês vão ver resoluções da DEM, por exemplo, que estão falando sobre viagens de funcionários e de voluntários quando eles estão a serviços da UEB. Vocês vão ver resoluções da DEM que estão falando de eventos, resoluções da DEM que estão falando de taxas que a UEB cobra. Então essas coisas assim, mais operacionais dia a dia do nível nacional vão estar nas resoluções da DEM. E aí vocês vão ficar falando não sei o que, pipipipopopó, pipipipopopó. Mas assim, pessoal, não precisa se estressar, não precisa se desesperar. A gente já está chegando no último tipo de documento, que são as nossas políticas institucionais, que tampouco são nenhum bicho de sete cabeças. As nossas políticas institucionais elas são aprovadas pelo Conselho de Administração Nacional. Então, normalmente tem uma resolução do CAN que cria essas políticas institucionais e elas vão, na verdade, ser diretrizes gerais sobre temas que a gente tem dentro da nossa organização. Então, por exemplo, se eu quero saber como é que funciona o recrutamento de adultos, como é que funciona o processo de formação, que a gente tem o nível preliminar, intermediário, avançado e outros cursos de formação continuada, isso vai estar na política de adultos no movimento escoteiro. Eu sei que a gente também tem bastante jovens líderes aqui dentro participando do curso. Então, o que vai definir como é que funciona o envolvimento juvenil dentro da UEB é a nossa Política Nacional de Envolvimento Juvenil, que vai criar e definir o que é uma rede nacional de jovens líderes. Além disso, por exemplo, a gente tem a Política Nacional de Espaços Seguros, que é uma coisa que a gente quer proporcionar cada vez mais aos jovens que estão dentro do movimento escoteiro. Então é isso, pessoal. Políticas não são nada mais do que diretrizes gerais sobre um determinado tema. E essas políticas são aprovadas pelo Conselho de Administração Nacional. É isso, pessoal. Estão livres para seguir aqui ao dedo de vocês agora. Eu espero que vocês estejam aproveitando até então. Por favor, não deixem de participar nos fóruns. Eu estou bastante ansioso para que a gente possa discutir um pouco e saber quais são as impressões de vocês sobre as nossas legislações escoteiras.